Vamos agora ao item 53 do material didático, estamos na página 89, estudando o período da Reforma Protestante e como as igrejas anabatistas estão sobrevivendo nesse período. O ano que nós estamos estudando é o ano de 1529, tem decretos pela Europa contra os anabatistas. Acabamos de ver a história de um anabatista sendo morto na Alemanha, tá bom? Agora vamos ver a prisão do anabatista Peter Heidemann, no ano 1529 da era cristã, o item 53. Bom, Heidemann aparece na história no ano 1529, sendo preso por ser anabatista. Vimos muitos católicos e protestantes que se tornaram anabatistas, mas Heidemann é um anabatista valdense. Ele pertencia às igrejas valdenses que viviam escondidas nos vales da Áustria. A igreja anabatista a qual Heidemann pastoreava ficou conhecida na história como Irmãos Luteritas e se destacarão nos anos seguintes. Heidemann esteve preso diversas vezes entre os anos 1529 e 1534. Escreveu a importante obra Relato de Nossa Religião, Doutrina e Fé dos Irmãos chamados Luteritas. Heidemann escapou da prisão em 1532 e visitou igrejas em Linz, na Áustria, e na Morávia. Bom, então vocês vejam, como eu falei, essas igrejas anabatistas então recebia a visita de um irmão que estava preso, sempre trazendo notícias de pessoas sendo executadas, e ele, para ser executado a qualquer momento, bom, conseguiu escapar, né? E como eu falei para vocês, essas igrejas da Morávia, elas eram pentecostais, né? Então eram testemunhos fortes e deveriam ser cultos abençoadíssimos. Não? A enciclopédia Melonita fala sobre Heidemann. Em 1532, Heidemann escapou da prisão. Ele trabalhou primeiro com os irmãos em Linz. Então veja que ele vai começar a citar diversos lugares, né? Então vocês vejam que não é um movimento que está nascendo agora. Se você for estudar história da igreja com católico e protestante, eles vão dizer que os anabatistas estão nascendo agora. Mas isso é impossível. Eu estou mostrando para vocês anabatistas na história há séculos. Tá bom? Nos últimos 300 anos, muito documentado. Ok? Mas com documentos em todos os séculos, até os anos 400, até os anos 250, quando começou o processo de rebatismo e o nome anabatismo. Então veja que ele vai citando e sempre chamando de irmãos, porque é assim que o povo de Deus se identificava, né? Diz, mas logo depois se juntou à Irmandade Luterita na Morávia. Em 1533, ele foi enviado pela primeira vez como missionário Sandbolt para a Francônia. Então veja que eles estão vivendo sob risco de morte, porque a Inquisição Católica estava funcionando. Onde ele chegasse que fosse uma área católica, ele iria morrer. E a Inquisição Protestante também está funcionando. Se ele chegar pregando numa região de protestantes, ele vai morrer também. Mas em meio a essa perseguição, eles estão enviando missionário. E veja, não pode ser uma igreja que está nascendo agora. A Morávia, eu mostrei para vocês, é uma igreja que ela existe há séculos. Ok? Ele diz, para espalhar a mensagem anabatista. Em seu caminho, ele revisitou os remanescentes dos grupos anabatistas mais antigos da Alta Áustria, convidando-os a se juntar ao grupo Morávia. Ou seja, vocês estão aqui sob risco, lá na região da Morávia, nós temos liberdade para viver e cultuar. Então, por isso que ele está convidando os irmãos para ir para aquela região. Em 1533, 1537, ele foi novamente preso por causa de sua fé em Nuremberg, ou seja, voltou para a Alemanha. Mas pouco se registra sobre ele neste período. Em julho de 1537, ele foi libertado da prisão após sua promessa de não pregar em Nuremberg. E agora retornou para casa na Morávia, novamente via Alta Áustria.
Aqui ele conheceu os remanescentes, aí olha, ele vai conhecer um outro grupo de irmãos, porque às vezes eram regiões que a gente fala assim, saiu, né, da Áustria para a Morávia, você caminhava 200 quilômetros. Se for daqui para Petrópolis, são 60 quilômetros, já é muita coisa, mas essas viagens entre países, você caminhava 200 quilômetros. Não caminhava 200 quilômetros. Então, e onde essas pessoas iam andando, normalmente elas iam encontrando igrejas ou casas de anabatistas. Lembra que eu mostrei para vocês, próximo do ano 1300, uma história que o livro Espelho dos Mártires conta, que os cristãos anabatistas, eles criaram um código. Tá bom? Como tinha o código antigo do peixe, tá bom? Então, eles botavam também uma determinada fita carmesim vamos dizer, no portão. Então, quando uma pessoa chegava ali, entre os anabatistas havia esse código. Essa é a casa onde mora um anabatista. Né? Não sabemos por quanto tempo eles fizeram isso, se isso foi descoberto, né? Tá bom? Mas eles procuravam se identificar. Desde o princípio, a igreja criava um código para eles poderem conversar entre eles e assim eles, vamos dizer, se ajudarem. Chegou numa casa, é cristão? Sim, eu estou vindo. Aí a pessoa se apresentava, né? E assim eles iam se ajudando, porque você caminhar 200 quilômetros, quanto tempo você vai levar caminhando 200 quilômetros? Né? 200 quilômetros é daqui a Angra dos Reis, é muita coisa. Então ele encontra aqui os irmãos filipitas. Veja, são nomes que eles vão dando para as igrejas. Esses nomes, né, eles deveriam se juntar aos nomes, como eu mostrei para vocês, novacianos, valdenses, paterinos, são todos nomes que eles estão chamando, né? Aqui estão chamando de irmãos filipitas, por causa da região, né? E os tomou sob seus cuidados como se fosse seu bispo. 4 epístolas de sua autoria, escrita a esses irmãos filipitas em Linz, Ster e Gmunden, e mais 2 a outros filipitas na Alemanha, Rutenberg e Palatinado, ainda existem. Essas epístolas transmitem uma forte impressão do cuidado pastoral para com esse grupo, quase sem liderança, alguns dos quais mais tarde se juntaram aos luteritas na Morávia. Pouco tempo depois, provavelmente no final de fevereiro de 1540, o próprio Hildmann caiu nas mãos das autoridades de Hesse e foi acorrentado em uma prisão escura e severa em Marburg. Deve-se notar que Filipe de Hesse não permitiu que anabatistas fossem condenados à morte, ou seja, essa região tem uma autoridade, normalmente um príncipe, um conde. Tinha alguns que falavam, não, nada de matar pessoas. Porque eu falo para você, esse negócio de queimar pessoas, isso não é humano, não. Então tinham príncipes que não se submetiam a isso. Aí prossegue. As numerosas cartas escritas por Hildmann durante sua prisão de 1540 a 1542 mostram que sua condição logo melhorou. No final de fevereiro de 1542, Hildmann retornou à Morávia, onde após a morte de Hans Amon, Leonhard Landzettel foi escolhido presidente da Irmandade. Daquele momento até sua morte em 1556, Hildmann permaneceu com a Irmandade, liderando-a vigorosamente durante anos de severa perseguição e julgamento. Então, veja, como a enciclopédia conta sobre os cristãos vivendo nesse período. Olha, nós estamos em 1529. É claro que essas missões, essas igrejas, tinham igrejas que existiam há muito tempo. A igreja da Morávia existia há muito tempo. Eles eram anabatistas, não eram protestantes. Mas se você pegar vídeos aí na internet, você vai ver protestantes contando que eles eram protestantes. Eles não eram. Protestante batiza recém-nascido.
Todas as igrejas protestantes batizam recém-nascido. Igreja que prega que só batismo de adulto tem valor diante de Deus, ela não pode ter saído de uma igreja que batiza recém-nascido. Isso é evidente, é impossível. Não? Senão nosso batismo seria inválido. Nascer de uma igreja que pratica batismo de recém-nascido? Não, isso está errado. Igrejas como a Assembleia de Deus, como Igreja Batista Independente, as igrejas que só batizam adulto, essas igrejas sempre existiram na história. E com esse trabalho eu considero esse assunto provado.